Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui. E esse vídeo, já vou deixar claro que vai ser um blá blá blá, né? Então vai ser um vídeo talvez longo e não com tema específico, mas sim para falar uma coisa que eu achei engraçado de como... Cara, como a mulher brasileira, ela quer colocar o cara numa submissão, não sei qual é, cara. Eu não sei qual é do bagulho, cara. Qual é o sentido, cara, de tu ver o cara e querer botar o cara em uma situação de submissão? É revolta, é rebeldia, é cultural? Eu não consigo entender, cara. Nem no berço do feminismo, que é aqui na Austrália, eu consigo ver isso, né? Tipo assim, tem, mas geralmente os homens eles suplicam pra ser submissos, então é uma coisa diferente. Agora, um cara normal, um cara que ele não quer se submeter, sendo obrigado, tipo assim, chicoteado, é uma coisa que sempre me incomodou muito, cara. Sempre me incomodou muito. É aquela mesma coisa, eu não me importo muito, eu não coloco uma mulher numa situação de que ela tem que ser feminina, ela tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, é a vida dela, ela faz o que ela quiser e tipo, pouco me importa. Mas a mulher tem uma necessidade de, no círculo social, ou quando ela tá perante a homens e ela sente uma situação de poder, colocar o cara numa submissão, né? Aí, tudo bem. Aí, como os senhores sabem, né? Eu tive que fazer cirurgia. Só que eu pensei, pô, cara, já que eu vou ter que ficar uns dias de molho, eu vou descer pro Bostil e vou fazer cirurgia no Bostil. Então eu fui, peguei o aviãozinho, pulei no Bostil. Cara, ouvinte. Eu tava de boa, ouvinte. Eu tava de boa. Eu fui pegar a viagem, né? Aí peguei. Aí, cara, eu odeio, cara, tudo relacionado ao Brasil. Eu odeio muito o Brasil, cara. Meu Deus, meu Deus. Eu peguei o voo. Aí já dá a merda no voo. Desci em Sydney, pô, tranquilão. Aí no meu voo aparece, então, agora tu vai passar pela Nova Zelândia. Eu falei, Nova Zelândia? Caraca, mas o voo não era direto de Sydney pro Chile? Eu parei, pensei. Eu falei, não, beleza, ok. E eu tinha esquecido que no. Cara, eu sempre esqueço as coisas, cara. É impressionante como tudo relacionado ao Brasil me deixa com QI muito abaixo, né? Eu tinha esquecido de emitir um certificado que você tem de trânsito na Nova Zelândia. Aí, cara, sabe que, meu irmão, foi desesperador. Eu no aeroporto, porra, perdido, um pouco perdido ali em Sydney, né? Aí, pô, fui pro aeroporto, cheguei no aeroporto, cara, aí, como eu vou emitir essa porra, cara? Aí pelo celular foi emitir o bagulho, era tipo assim, US$ 15, cara. Aí ficou US$ 45, eu acho, foi 45, eu acho. Ficou mais caro porque eu tô emitindo muito em cima da hora. Ai, meu Deus, cara. Será que isso vai sair? Aí em 2 horas assim, eu esperando, se eu não saísse eu não ia conseguir pegar o voo. Mas aí, cara, ouvinte, faltando 10 minutos me chegou o e-mail falando, não, aqui está o seu certificado de trânsito para Nova Zelândia. Aí desci na Nova Zelândia, passei, voltei pelo Chile, aí chegou no Chile. Foi bem tranquilo, pensei que ia ser bem ruim, né? Porque já tá na América Latina. Aí no Chile foi bem tranquilo. Aí cara, cheguei no Chile ali. Não, minto. É isso, cheguei no Chile. Aí tava tudo tranquilo. Aí na hora de pegar o voo, uma mulher me chamou e falou: então, o seu voo era direto pro Rio de Janeiro, só que vão passar em São Paulo. Aí eu falei, por quê? Não, não, o voo mudou, não tem voo direto pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, então tu vai parar em São Paulo. Eu falei, caralho, cacete, cara, o Brasil é totalmente enrolado. Mas, ok, isso aí acontece quem tem costume de voar de avião sabe que esse tipo de coisa acontece, esse translado maluco deles lá. Beleza, desci em São Paulo, aí São Paulo é uma bagunça do cacete no aeroporto, desci no Rio de Janeiro. Até aí, eu só tava cansado, cara. Tava cansado. Porque foi. Cara, então você imagina. Eu peguei um voo de Melbourne. De Melbourne desci em Sydney. De Sydney, peguei um voo pra Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, eu peguei um voo pro Chile. Do Chile, peguei um voo pra São Paulo. De São Paulo, peguei um voo pro Rio de Janeiro. Irmão, eu estava cansadíssimo. Morto. Aí, beleza.
Cheguei no Rio de Janeiro, peço um Uber. O cara do Uber, aí eu tava meio confuso, que eu nunca desci no Rio de Janeiro de avião. Sempre quando eu desço no Santos Dumont, né? Eu nunca desci no Galeão. Aí você vê o Rio de Janeiro, olha como o governo do Rio de Janeiro é uma merda. Isso aqui é um blá blá blá, então vai ser só uma historinha sobre tudo que aconteceu. Quem não quiser escutar, meta o pé do vídeo que vai ser um desabafo de porque eu odeio o Brasil. Aí, cara, eu cheguei no aeroporto Galeão, aquele aeroporto, cara, existe cracudo dentro do aeroporto, cara. Tipo assim, os caras sentados pedindo esmola, cara. Caralho, meu irmão, como eu odeio o Brasil, cara. Aí beleza, passei, o cracudo enchendo o saco, passei. Eu vi assim uma placa, não, a área do Uber, né? Na minha cabeça, a área do Uber, assim, a área de Uber, era, tipo assim, todos os aplicativos. Eu não sabia, né? Pô, meio da noite, como é que tu vai perceber? Eu não vai perguntar a alguém. Eu nem perguntei, fui andando. Aí pedi pela 99 Pop. Aí o cara, pô, cara, a gente não pode entrar aí não. Aí é só lugar de Uber. Eu falei, não, beleza. Em qual setor você pega então? Aí ele, não, do setor aí do lado, que é o setor. Agora eu não vou lembrar o setor que era. Ele falou um setor lá. Aí eu falei, não, beleza, tô indo agora. Aí o cara vira pra mim, então, eu vou esperar só rapidinho. Se você demorar muito, eu não vou esperar não, que eu tenho que fazer outras corridas. Eu olhei assim, eu falei, pô, irmão, eu tô. Na minha cabeça, cara, eu tô indo, cara. Eu não tô aqui parado, é aqui do lado. É basicamente só tem que cruzar de um ponto pro outro aqui, de uma pontezinha pra outra. Aí eu olhei assim, aí eu tô andando, no meio do caminho eu olhei o celular, vi essa mensagem, eu parei. Eu falei, não, cara, eu não vou ser tratado igual um animal por esse cara aqui não. Cancelei a corrida, beleza. Aí pedi uma outra, pela Uber, né? E tô indo pra casa, cara. Tô indo pra casa, aí do aeroporto, aí o Uber reclamando da vida, aquela mesma coisa, reclamando da vida e tudo mais, e eu não quero saber, mas tu conversa ali porque o cara, deixa o cara desabafar e tudo mais, acontece. Aí eu olhando assim, chegou uma blitz, cara, no meio da madrugada, a troco de nada, só pra fuder com a vida do mochileiro médio, né, cara. Aí, cara, a gente fica uma corrida, cara, que seria o quê? Dali pra casa dos meus pais, acho que são porra, meia hora, coisa assim, ou 25 minutos. Era uma coisa rápida, do Galeão até lá. Pô, cara, a gente ficou 45, essa corrida demorou uns 45 minutos, 50 minutos, cara. Porque os caras fizeram a blitz, tipo assim, safada, só pra ficar pegando dinheiro de motoboy na madrugada, ou quem tá bebendo e tudo mais. E até o cara falando, pô, isso é mó covardia, cara. Então, uma corrida que era pra ser rápida, eu vou voltar, bater e voltar, pô, já vou demorar aqui já uma hora. Eu falei, realmente, cara. Realmente é complicado, cara. O Rio de Janeiro e o Bostil. Aí, enquanto eu tava voltando, cara, eu olhava pros lados assim, tudo pichado, sujo, caralho, cheio de cracudo na cidade toda, cara. Porra, caralho, morador de rua em tudo que é lugar de ponta a ponta, ouvinte. Meu Deus, cara. Meu Deus. E eu fui olhando assim, foi batendo a depressão, um desespero, uma angústia, cara. Aí eu fui olhando assim e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas enfim, já tô aqui, né? Tá no inferno, abraço capeta, né? Abraço, dá beijo. Porra. Fode sem camisinha com capeta. Faz tudo que tem que fazer, né? Aí tô lá, tô de boa. Cheguei em casa e antes eu tinha perguntado à minha mãe e alguns amigos. Eu falei, cara, o Rio de Janeiro tá quente? Os caras, não, pô, Rio de Janeiro tá frio, tá um friozinho gostoso, não sei o que. Caralho, um calor do inferno, cara. Aí o pessoal fala, pô, mas a Austrália é quente. Sim, a Austrália é quente, mas não é um quente de abafado. Esse é o problema. O problema é o calor abafado, né? Aquela coisa abafada. E a Austrália a Austrália não é abafada, ela só é quente, então o sol te queima. O Rio de Janeiro não, parece estar dentro de uma panela de pressão, ao ponto de que se chover fica mais abafado ainda se estiver no verão. Então é um clima totalmente hostil, né? Aí vem aquela, um climazinho tropical e tudo mais. Clima horripilante, né, cara? Horripilante. E eu mora e eu morei muito tempo em Melbourne, né? Me mudei, saí de Melbourne. Então eu já tava muito climatizado com o calor do Rio de Janeiro. Então quando eu voltei, já tava um calor do inferno, peguei calor, cara. Foi, cara, meu Deus. Que horrível, cara, que horrível, que horrível, que horrível. Aí calor. Aí eu lembro que eu cheguei em casa,
Aí eu só tomei um banho e já fui dormir. Acordei um dia, e eu só ia ficar no Rio de Janeiro um dia e meio. No caso, à noite que eu cheguei, mas o dia de manhã cedo eu tava saindo pegando avião pra ir pra São Paulo pra fazer a cirurgia, que é a cirurgia em São Paulo. Então eu só ficava mais ou menos um dia e meio no Rio de Janeiro. E aí eu falei, pra não sofrer na minha cabeça, eu vou fazer o que? Eu vou ficar em casa, vou ficar modo incel, né? Modo incel, em casa, não vou sair, não vou falar com ninguém, só ficar com a minha família, pra eu não ficar meio biludo até da cabeça. Aí vocês podem estar pensando, pô, Epifania, deixa de ser sojado. Cara, faz diferença, cara. É uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar a vocês, não tem explicação. É uma sensação, não é uma sensação tipo assim, vou tomar um tiro, coisa tipo, não. É uma sensação que parece que tu diminuiu, tá ligado? Tu desce no Rio de Janeiro, tu vê o Rio de Janeiro, vai passando pelo Rio de Janeiro, pela podridão. Esquece Zona Sul, esse tipo de coisa. Tu vai passando pela podridão do Rio de Janeiro, tu sente, cara, que tu tá ficando podre também. É como se fosse uma doença, alguma coisa estivesse passando pra você, só de você ter aquele contato com o Rio de Janeiro, né? E aí eu fiquei em casa e tem uma cena que foi engraçada, cara. Eu tava conversando com a minha mãe, ela tava fazendo umas perguntas sobre algumas coisas, e aí a gente conversando, aí, barulho de fogos, barulho de. Sabe aqueles motoqueiros que fica bi, 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 bi no portão dos outros? Barulho de motoqueiro. Aí crianças numa casa do lado, gritando e berrando, e a mãe gritando e berrando com as crianças. Numa outra casa, isso tudo ao mesmo tempo, tá? Essa loucura toda ao mesmo tempo. Na outra casa, uma cachorrada latindo e tudo mais. E uma festa com pagode num terraço de um outro cara. Então, todo aquele barulho. Minha mãe conversando comigo, chegou um momento que minha mãe tava falando, eu não escutava mais ela. Parece que a minha cabeça ela entrou em parafuso. Eu só vi a boca da minha mãe se mexendo assim, falando alguma coisa, eu não entendi absolutamente nada. E eu já tava de meu Windows, já tinha desligado já. Aí eu falei, cara, será que eu vou aguentar passar uma semana com a minha família? Eu pensando, né? Eu falei, porra, cara, acho que eu não vou aguentar. Mas aí já tava perto de eu pegar o voo. Peguei o voo e fui pra São Paulo. Aí vou fazer. Aí vou fazer todo o processo da minha cirurgia, né? Fazer os exames e tudo mais. Conversar com o cirurgião. E nesse processo eu tive que fazer alguns exames lá, porque eu não quis fazer, tipo assim, fazer e depois mandar pro cara, eu vou fazer tudo lá no mesmo, num dia só, numa tacada só, alguns exames que o médico pediu. E nesse dia eu encontrei uma mulher, 25 anos eu acho que ela tem, que ela tava fazendo também, mas no caso a cirurgia dela é uma cirurgia plástica, mas ela tava fazendo alguns exames. Aí eu penso na minha cabeça, falei, cara, vou pegar 7 dias no Airbnb, né? E vou ficar esses 7 dias, depois quando ele me der a aula, quando eu passar depois no, no cirurgião de novo, ele me der aquela alta, pode meter o pé, eu volto pro Rio de Janeiro, fico um tempo de molho no Rio de Janeiro, e assim eu volto pra Austrália. Esse era a minha cabeça. Aí eu conversando com o cirurgião e conversando com essa mulher também, ela falou, cara, acho que é melhor você ficar numa pousada e tudo mais. Eu pensei, tá, ok, vou ficar numa pousada. Ela me deu dica até numa pousada onde ela tava. E aí que começa a merda, né? Começa a tentativa de submissão. Então fiz a cirurgia, tomei alta no dia seguinte, cirurgia tranquila, tomei alta no dia seguinte, aí fui para essa pousada em São Paulo. Mas uma coisa eu tenho que discorrer aqui. As pousadas de São Paulo são muito boas, cara. Muito boas. Não tem nada que reclamar. O tratamento foi muito bom dentro da pousada. Não tenho absolutamente nada de reclamar sobre as pousadas de São Paulo, né? Para recuperação. Muito boa. Fui muito bem atendido. Pelas mulheres que trabalhavam lá. Porra, muito bem atendido mesmo, cara. Aí, beleza. Só que dentro desse. E aí que tá a merda. Dentro dessa pousada, eu não sabia. Não é que eu não sabia, eu não tinha noção que a grande maioria da. Porque a gente sabe que o homem ele não cuida muito da saúde, né? Então não é muito comum o cara fazer uma cirurgia e estar numa pousada. Isso já é coisa muito de mulher.
Então eu sabia que dentro da pousada teria muitas mulheres. Mas eu não sabia que só teria eu e mais um cara de homem, irmão, lá dentro. Tinha só eu e mais um cara, um cara que trabalhava com questão de locução, esse tipo de coisa. Cara, gente finíssima, gente finíssima. Aí, só tinha nós dois de homens lá. Então, você tava ali numa situação que só tinha mulher, cara. Então, era dois homens, se eu contar todas as mulheres que tinham ali, eram umas 8, 9 mulheres. Isso fora que foi chegando durante a semana, algumas foram saindo, outras foram chegando. Aí começa, né? Quando você tá num ambiente, principalmente na Austrália, a mulher, ela só vai te colocar numa situação de submissão se você quiser, se você deixar. Porque, cara, você começa a ver o homem australiano, ele não tem bolas não, cara. Parece que arrancaram as bolas dele, cara. Essa é a sensação, que a bola do cara foi arrancada. Aí tu vai pro asiático, também tem essa sensação. Às vezes, cara, te juro, eu via os caras quando eu tava no ensino médio, às vezes eu conversava com os moleques jogando bola, e às vezes do nada os moleques discutiam a troco de nada, a gente brigava a troco de nada. Aí depois eu paro a pensar e falo, cara, a gente tava jogando futebol, por que tu deu aquela entrada criminosa no meu tornozelo? Aí ele, cara, não sei, quando a cabeça dos caras é assim, ó, como se fosse um animal. Eles agem como se fossem bonobos mesmo. Aí ele falou, cara, não sei, cara, eu tô jogando bola contigo, com uma outra pessoa. Não tá dando certo, eu quero agredir ela, eu quero tentar mogar ela ali, tentar botar um medo nela, um terror nela, pra eu ter uma superioridade, né? Isso era muito comum no futebol na minha época. Tu jogar futebol em algum outro lugar, o cara te dava 2, 3 porradas pra tu ficar com medo e ele te ganhar mais no medo, né? Mas só que porrada comigo é trocada, né? E aí eu perguntava isso por moleque, falei, cara, quais são na porrada de bobeira? Porque por conta disso, tu ter me dado 2 porradas na canela. Aí não, isso acontece, minha cabeça sai do lugar. E eu achava isso coisa de maluco. E aí, cara, eu olho pro cidadão australiano e principalmente o asiático, cara. Cara, dá vontade de você dar um apavoro no cara de graça, tá ligado? De você tentar uma coisa animalesca, tá ligado? Você vê um cara, você sabe que o cara, ele é um ser humano igual a você, é uma pessoa igual a você, mas dá vontade de você simplesmente dar uma surra, botar medo, botar um terror, entrar na mente dela de graça, porque você não consegue ver aquela pessoa como um homem, cara, como alguém a ser respeitado, não a ser temido, mas alguém a que você olha e fala, cara, tem um outro homem ali, eu posso até bater nele ou ele pode me bater, mas se nós dois entrarmos na porrada ou entrarmos em conflito, são 2 homens e é extremamente perigoso para os dois. Sabe qual é? O respeito mútuo de um homem para homem. Você acaba perdendo isso pelos caras, mano, com o passar do tempo. Porque tu vê as ações, as atitudes dos caras, tu vai perdendo isso. E é uma coisa ridícula. Eu já falei sobre um caso que eu tava dentro do bonde, né? Aí eu tô voltando pra casa, porra, 11 e pouca da noite. Aí tinha um africano, cara, na frente. Cara, eu acho que se fosse na mão com aquele moleque, provavelmente eu ia tomar um apavoro, porque ele era um maluco muito alto e ele não era aquele africano alto magrelo. Ele era aquele africano, tipo assim, com a carcassinha, não grande, mas com uma carcassinha, tipo assim, boa pra porrada. E ele parecia fazer algum esporte, ele parecia ser um moleque muito rápido. E eu olhando assim, aí é aquela coisa, né? Tu já fica fintando os caras pra ver, né? Eu não sei se vocês têm essa mania, mas ver tá em algum lugar, aí tá num lugar que é meio perigoso, um lugar meio hostil, tu ficou fintando os caras e fala, porra, na mão com esse cara, como é que eu tento? Porra, trocação, agrido ele primeiro, faço aquela linha imaginária, que se ele brotar na frente, entrar no meu campo de ação, consigo dar uma porrada nele. Tu fica meio que fintando os caras pra ver qual que é. Então quando entrava uns caras muito sinistros assim, eu ficava... Porque tem muito maluco da cabeça. É aqui na Austrália, que fica xingando os outros dentro do metrô, do metrô, do bonde. E tu tem que ficar de olho que às vezes, de vez em quando, eles dão porrada nos outros. Então, como eu já discuti com os dois na pista assim, eu sempre fico meio bolado com os caras. E aí tinha esse africano. E aí esse africano, cara, ele tava assim, ele tava com fone de ouvido, cantando, não sei o que. Aí deu uma louca nele, na sacanagem, tinha um maluco que era do porte dele, mesma altura, um maluco branquinho, calvo assim, até um pouquinho mais forte do que ele, que se os dois fizessem na mão ali, ia ser uma porrada boa, filho. Aí
o cara com o celular na mão, assim, digitando, ele simplesmente puxou o celular do cara, como se fosse roubar, tá ligado? Aí o cara levantou assim, no meio que no desespero, no reflexo. Aí ele foi e deu um grito pra um cara, deu um grito pro australiano, tipo assim, deu um grito. Aí o australiano ficou olhando assim, aí ele foi, riu, deu o celular na mão do australiano, o australiano ficou, tipo assim, olhando pro lado e pro outro com as mãos, assim, abertas, assim, tipo assim, que porra foi essa? Aí, vida que segue, seguiu. Meu irmão, se isso fosse dentro de um cascadura de manhã cedo no Rio de Janeiro, isso teria dado uma merda. Tipo assim, de proporções babilônicas, cara. Mas daí você vê, né? O australiano é muito assim, é muito permissivo e meio submisso, né? Ele é muito brabo na encolha, ele é muito brabo entre os amigos, ele não é, na tua cara, eu sinto que ele sente um pouco de... Culturalmente eles foram meio que doutrinados, né? Foram meio que castrados. Eles têm muito ódio, muito rancor, muito... Tipo assim, ele te odeia. Mas ele nunca vai dizer isso na sua cara. Ele vai rir de você. Ele vai fazer um monte de coisa. Mas dificilmente o cara vai tentar te... Eu conheço um caso de um cara que foi agredido, mas até o cara falou assim, pô, cara, o cara me deu um soco na cara, mas o soco dele parecia um soco de, sei lá, parecia que ele tava me batendo com uma almofada no rosto. Porque, tipo, o cara não tem força, os caras são fracos. Eu não sei explicar, cara. Os caras são muito sojados. E eu começo a acreditar na teoria da água, que tem alguma coisa na água aqui da Austrália. Mas enfim. Dando essa volta toda, como é um blá blá blá, cara, eu olho assim, como o australiano e os gringos de forma geral são meio sojados, e entendo a mulher australiana e as mulheres de forma geral, elas terem aquela coisa de que elas são como se fossem homens, né? Elas tentam replicar a masculinidade, mas não é tão violenta como eu vejo das mulheres brasileiras, né? Uma coisa de imposição, é uma coisa tipo assim, você me deu espaço, eu tô tomando, entendeu? É o meu lugar de mulher. Essa é a sensação que eu vejo pelas australianas. Pode ter algumas que têm imposição e são mais assim, mas eu não tive tanto contato com esse tipo de australiana, não. O pessoal fala que tem algumas que são assim, mas eu nunca tive esse contato, não. E aí, cara, voltando ao Brasil, eu tava nessa pousada e, como eu disse, cheio de mulher. E aí, cara, aí começa aquela coisa de as mulheres, elas não conseguem respeitar o, o homem, como se todo homem fosse burro. E eu concordo com elas que os homens que elas se envolvem são muito burros. Então elas tendem a achar que todos os homens são burros. Então, coisas como, tipo assim, nós tínhamos assim, acordávamos em certa hora para tomar os remédios e tudo mais e controlar algumas coisas durante o dia, que você não podia ficar o dia todo dormindo. Você tinha que controlar alimentação, você tinha que controlar alguns líquidos que você tinha que tomar, você tinha que controlar até mesmo o seu relógio biológico e tomar algumas injeções. Algumas pessoas precisavam de anticoagulante e outras coisas. E aí, cara, eu de manhã cedo, eu tomando meus remédios e tudo mais. Aí chega sempre uma mulher falando assim, não, então, esse remédio não é pra você tomar assim, esse remédio é assim assado. Não, porque eu acho que é assim. Então ela começa a querer controlar as tuas ações. E tipo assim, uma mulher que você não conhece, você conversou com ela um pouco ali, vocês estão ali e são só vocês ali dentro. Então começa a falar do como você deve fazer, como você deve lidar com o seu pós-operatório, que ela conhece muito. E tipo assim, eu olhava pra mulher e falava, cara, você fez uma cirurgia de botar silicone. Eu não fiz a mesma cirurgia que você, porque você tá dando ideia do que eu devo fazer e como eu devo fazer e como eu devo me portar, o que eu devo fazer. E era assim, cara. E era o dia todo assim, as mulheres tentando controlar eu e esse cara. O cara ali já tava entregue já. Ele não tava nem aí. Ele simplesmente aceitava o controle. E foi uma coisa muito estranha, porque ele tava sendo controlado por uma mulher que trabalhou com ele. E ela também tava indo fazer a cirurgia no mesmo momento, no mesmo tempo que ele. E aí esse cara, ele tava sendo controlado por essa mulher que, tipo assim, era só uma conhecida que trabalhou com ele. E a mulher ficava ditando a vida dele, o que ele deveria fazer, quando ele deveria fazer. E de novo, o cara foi fazer uma cirurgia para tirar... Nesse caso, esse cara foi fazer alguma cirurgia de coração, se eu não tô enganado, cara. Agora eu só não lembro qual cirurgia de coração.
Não sei se era pra tirar, colocar alguma coisa. E a outra mulher foi fazer uma cirurgia daquela de abdômen, né? Parece que tem mulheres que são flácidas e fazem aquela cirurgia de, acho que é abdominoplastia, alguma coisa assim. Cirurgia de gordo, de gorda, né? Aí beleza. Aí a mulher ficava mandando o cara, ficava olhando assim e falava, caralho, meu irmão. E eu sempre tentando escapar das tentativas de submissão, né? Aí voltando um pouquinho, aquela garota que eu falei lá atrás, que ela que me indicou a pousada, eu não sei o que aconteceu, que essa mulher começou a ficar muito grudada comigo, enchendo meu saco, entendeu? Então, às vezes, sabe quando eu pegava o notebook, botava numa parte lá, numa área de lazer, botava o fone de ouvido, modo incel, ouvindo meus podcasts, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, ficava lá, passava o dia assim. Aí ela sentava lá, aí começava, o que você tá fazendo? Não, eu tô aqui resolvendo um negócio aqui. Aí ela, aí começava a falar da vida dela, pipipi, 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 pipipi. Aí eu olhava assim e falei, cara, eu pensei na minha cabeça, eu não sou seu namorado, né? Aí, cara, eu cometi um erro, porque ela ficou enchendo a porra no meu saco, e eu queria dar uma mogadinha nela pra ela poder parar de encher meu saco. Porque ela tava fazendo alguns procedimentos, cirurgias estéticas, e eu não sabia disso antes, né? Porque o namorado dela tinha dado um chifre nela, o marido dela tinha dado um chifre nessa mulher. E o marido dela, e ela descobriu, e ela ficou com a autoestima extremamente ferida, né? E foi fazer cirurgia plástica. Cara, batata. 90% das mulheres que estavam lá eram cirurgia plástica. Acho que não estavam fazendo porque eram mulheres bem mais velhas e estavam fazendo, tipo assim, pra sobreviver, entendeu? Era esse o caso. As mais novas, cirurgia plástica. E tem uma lá, cara, tinha uma que tava fazendo uma cirurgia plástica. Ela é pra mulher assim, não, porque eu quero perder peso, que eu não sei o que. Olha, mano, essa mulher aí, se ela ficar, sei lá, 3 meses na academia numa dieta, ela perde o peso que ela tá querendo perder. E é simplesmente o modo mais fácil, né? O ri leve vantagem. Eu vou entrar na faca para resolver um problema meu de autoestima que eu poderia resolver simplesmente de forma mais barata, só me cuidando. Mulher, né? E aí, cara, essa mulher ficou enchendo meu saco, cara. Querendo conversar, querendo, dialogar, passar o tempo, que não sei o que, e falar da vida dela, que a vida é difícil, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Aí, ficando puto. Eu tentei dar uma garfada nela, né? Eu falei assim, mas esses procedimentos estéticos que você tá fazendo aí é pro maridão? Porque eu sabia que ela não tinha namorado e coisa do tipo. Dá pra você perceber quando a mulher é solteira ou não, né? Do jeito de falar e tudo mais. E quando a mulher é casada e ela tá num relacionamento bom, ela sempre vai invocar o marido dela. Ela fala, não, porque meu marido, não sei o que, porque meus filhos com meu marido. Ela sempre vai falar isso, ela sempre vai ter uma órbita familiar. Quando a mulher ela é casada, mas o relacionamento não tá muito bom, ela ainda vai falar do marido como se fosse uma carteira. Então, por exemplo, tinha uma mulher lá que também tinha feito botar de silicone. Ela tá até falando, que não sei o que, meu marido não queria que eu colocasse, mas eu quis colocar, eu vim pra cá, ele pagou e pronto, eu resolvi. Ou seja, em algum momento elas deixam claro que elas têm um marido, um namorado, coisa do tipo. E essa nunca deixava claro. Então eu sabia que ela não tinha. Mas eu não sabia que ela. Como eu posso dizer? Que ela tinha tomado um apavoro, né? Tinha sido chifrada. Aí quando eu falei isso, aí cara, tu vê o semblante da mulher mudando assim, tipo assim, a mulher tá aquele sorrisinho, aí o sorriso desaparece, o olho fica um pouco mais caído, e parece que o ombro já fica mais arriado, tipo assim, eu vou tirar o piano das minhas costas agora, desabafando pra ele. Ela falou, não, porque ele me traiu, que isso. Eu já fui cortando, falei, opa, não gosto desses assuntos, que não sei o que, já fui traído também, não gosto desse. Só pra ela parar de falar. Mas ela não conseguia, cara. Ela não conseguia parar de falar. Então ela começou a entrar num. Eu não sei se foi por minha causa, mas antes ela não tava nesse pique. Então ela começou a entrar num modo operandi de ficar falando sobre o relacionamento dela com todo mundo. E quando eu cortava, ela vinha depois de novo e falava, não, porque meu marido,
ele me traiu, que não sei o que. Ai, às vezes a gente quer ser certinho e o homem vai e faz isso, nosso casamento, destrói nosso casamento, destrói nossa autoestima. E aí, cara, às vezes eu e esse outro cara, jogando um dominó, porra, jogando baralho, né? Jogando truco e tudo mais. E as mulheres chegavam no ambiente, queriam cortar nossa jogatina, cortar nossos assuntos e ficar falando assuntos delas, assuntos de estética. Ah, porque eu botei silicone, que eu vou ficar gostosa, que eu vou ficar magra, que meu marido, porra, nem sabe que eu tô aqui, mas eu tô aqui. Então começava essas porra. Então o ambiente começa, beleza, o ambiente feminino, eu entendo as mulheres ficar falando de coisas femininas. Eu entendo ainda mais que elas estão em maioria, mas por que elas não falam entre elas? Eu preciso saber que o peito da mulher tá caído e ela acha que o peito dela é muito caído e que ela sente que o peito tá muito caído e ela tá colocando silicone. Eu preciso saber disso. Eu sou por acaso um homossexual, amigo viado dela. Eu preciso saber que a mulher, ela tomou um chifre no relacionamento. Porra, eu não preciso saber disso, eu não quero saber disso. Mas elas começam a tornar o ambiente do homem entrar em submissão. Então às vezes eu tava fazendo alguma coisa com esse cara, aí porra, meu irmão, a gente conversando merda lá, porra, zoando pra caralho, ele falando merda, que ele é de outro estado, do estado dele, te zoando, ele falando da vida dele. Porra, o cara tem uma vida maneira pra caralho, vem de uma cidade pequena, tem uma história de vida, uma trajetória, explicando como é que era a profissão dele. Puta papo legal, cara. Puta maluco, gente fina. Aí, às vezes ele tava conversando sobre isso, aí chegava as mulheres, sentavam na mesa e começavam. Ah, não, porque e aí, como é que você tá? Aí começava a puxar o assunto com o cara e comigo, e começava a levar o assunto pra relacionamentos dela, a vida delas, tipo assim, não é uma vida, tipo assim, ela explica, não, eu tenho uma profissão, eu trabalho com isso, minha vida é assim. Ah, não. Ah, porque quando eu voltar gostosa, nem meu marido vai me segurar. Ele já não me segura agora, imagine quando eu voltar gostosa, não sei o que. Aí vem outra mulher falando, não, porque eu vou fazer outro procedimento estético de novo. Eu não sou o amigo homossexual delas. E elas ficam transitando todos os assuntos pra isso. E aí chegou um momento que eu comecei a cortar. Eu olhava e falava, pô, esse maluco que ele aceita a submissão, ele é cliente bom, mas ele aceita. Essas mulheres estão querendo conversar só disso. Eu tento jogar outro assunto na mesa, tento fazer outra coisa, porque senão eu vou ter que ficar levantando e saindo. Então, às vezes eu chego, sento no local, abro o notebook e começo lá a digitar. Aí senta todas as mulheres em volta, começam a conversar, começam a querer puxar assunto contigo. Eu não vou ficar tentando ignorar elas e tentando entrar no assunto delas. Então eu vou levantar e vou sair. E aí, cara, eu tentei. E esse cara, eu senti que ele também tentava mudar o foco do assunto, porque é chato, cara. E até umas coisas meio indelicadas, tipo assim, a mulher falando um monte de merda, cara. Um monte de merda, tipo assim, de sexual. Porra, tinha uma mulher, cara. Caralho, que a mulher. A mulher falando, ai não, porque quando eu vou eu vou. Cara, que bagulho nojento, cara. Ela falando, mas nessa conversa eu não tava, não. Eu tava um pouco mais longe, eu tava de fone. Acho que por isso que ela largou essa porra. E essa mulher era bem gorda. Ela falou, ai não, eu tenho que fazer algumas mudanças, porque a pelanca da minha barriga. Acho que ela tinha feito uma outra cirurgia e tava fazendo uma segunda. Olha só a foto da mulher, a pelanca da minha barriga. Ela é muito grande, minha barriga é muito flácida. Então, às vezes, quando meu marido vai chupar minha xereca, eu não consigo ver ele carinho, eu não consigo ver ele com a cara assim afundada na minha xereca, porque minha barriga fica na frente. Qual é, viado? Qual é, ouvinte? Que porra de papo é esse, tá ligado? Aí imagina só, pô, eu chegando e falando um monte de merda assim na frente das mulheres. É indelicado. Eu, pelo menos, eu tenho o mínimo de postura, né? Não vou chegar e falar uma parada dessa na frente das mulheres, cara. Não, é indelicado, tá ligado? É indelicado. Pô, mas as mulheres não tem isso não. Como o ambiente é totalmente delas, o ambiente é hostil para homens, elas falam e só falando merda. E aí, cara, eu cheguei e falei, cara, eu vou. Então, aí chegou no. Eu tive que ficar 10 dias, né? Hospedado nessa pousada. Aí eu falei, cara, acho que foi no sexto dia, eu me liguei que essa porra não ia mudar. Então, toda vez que eu tava lá, tava sentado fazendo uma coisa, chegava as mulheres, sentava, eu saía. Sentava, eu saía. Sentava, eu saía. Arrumar desculpa. Aí, eu comecei a sentir que elas começaram a perceber, tá ligado? Começaram a perceber. Só que eu não podia ficar, tipo assim, no meu modo incel, intocado só no meu quarto privado, porque eu tinha que esperar a mulher vir dar uma vacina em mim, tinha que esperar
Ah, por exemplo, eu tinha que esperar a mulher chegar, passar os medicamentos e tudo mais. Às vezes um medicamento eu não conseguia tomar, aí a mulher me dava em forma de soro e tudo mais. Então, cara, ficou assim, né? Ficou assim, uma situação que eu não podia totalmente me desgarrar de contato com elas. Eu não podia ficar em céu no quarto. E até não é muito bom, né? Porque ficar deitado me fazia ter muita dor, cara. Ficava fazendo muita dor. Então é mais bom eu ficar sempre em pé e coisa do tipo. Aí eu fiquei numa situação. Eu fiquei numa situação onde as mulheres começaram a me olhar de cara feia. Aonde começava algumas piadinhas na sacanagem, tipo assim. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Falam que homens, depois da cirurgia, tendem a ficar broxa, que eu não sei o que. Eu falei, como assim, cara? Uma porrada de homem faz cirurgia. Ah, não, porque. Aí começa, né? As mulheres nunca fizeram medicina. Olha só, se tiver algum médico aí, pô, um enfermeiro pode ver essa, pô, ou alguém que trabalha na área de fisioterapia, coisa do tipo, pode até refutar essa porra. A mulher chegava assim, não, quando você vai. Não, quando você vai ter uma cirurgia, aí você vai ter uma cirurgia. Qualquer cirurgia que for, que tiver te pagar, aí a mulher chegou, não, o Propofol que você toma, o Propofol ele pode te deixar broxa durante 3 meses. Aí chega, não, as medicações que você toma para não sentir dor pode te deixar impotente 3 meses. Então era papo assim, papo de tentar me mogar. Aí eu falar, pô, então, tem o azulzinho, né? O azulzinho resolve. O problema, mano, é chegar e ter que fazer uma cirurgia pra não deixar o peito caído. Isso aí que me deixaria muito triste. Aí a mulher dava aquela risada, aquela risadinha, tipo assim, caralho, filha da puta, tá ligado? Aí eu falo assim, pô, eu tô aqui por questões de saúde. Aí eu brincava, todas vocês é só estética, né? Parece que vocês não estavam tão bem com o corpo. Não com essas palavras, mas tipo assim, dando a entender que todas elas ali eram mulheres que não estavam numa idade de estar toda arrebentada, mas já estavam arrebentada e estavam entrando em procedimento estético. E aquela coisa, porra, quer brincar? Brinca, mas aceita quando voltar, né? Então eu começava a dar porrada também e ficava nessa, até o ponto que até esse cara chegou pra mim, esse outro cara que tava lá, um dia antes dele ir embora, que ele foi embora uns 3 dias antes do que eu. Aí, no dia que ele tava indo embora, ele chegou pra mim e falou assim: pô, Epifania, pega um pouco leve, cara, quando você estiver brincando com as garotas, que eu sinto que elas sentiram um pouquinho, que não sei o que você pegou pesada. Aí eu falei, irmão, você pode pegar leve, mas eu não pego não. Uma mulher vira pra você e fala que tu vai ficar broxa, ela tá tentando mexer com o teu ego. Então, ego por ego, tiro trocado, parceiro, tiro trocado. Aí eu pergunto pra vocês, ouvintes, esse ambiente, como eu disse, ele foi ficar assim depois de alguns dias, depois de 5, 6 dias. Eu pergunto pra vocês, uma mulher fez esse ambiente mudar? De qual estado você acha que ela era? Cara, pensa comigo. Como uma mulher pode chegar, uma mulher de um estado tal, chega no ambiente e consegue mudar assim um ambiente, virar um ambiente de mulheres que acham que são menininhas de 15 anos na pura testosterona, no puro hormônio querendo foder. Qual mulher pode fazer isso, mudar esse ambiente? Quem falou carioca está exatamente certo. Ah, mulher carioca. E eu não conhecia eu nem tinha trocado papo com essa mulher de começo. Ela tava sentada, eu tava tomando remédio, ela tava sentada na mesa conversando com outras 2 pessoas. A mulher carioca ela é engraçada. Ela chegou e falou, ai, que não sei o que no Rio de Janeiro é assim, papapá, papapá, papapá. Eu falando, essa mulher tá exagerando. Essa mulher, será que era carioca? Aí, são aquele tipo de... sabe aquela carioca terceirizada? Que é a mulher que basicamente ela foi pro Rio de Janeiro quando ela era bem nova, uns 14, 13 anos. Ela é de outro estado, mas ela foi pro Rio de Janeiro, aí então ela cariocou, entendeu? Aí essa mulher falou um monte de merda, um monte de mentira. Não, porque ela chegou, eu moro em Nova Iguaçu, muito bom, que não sei o que. Pá. Eu, Baixada pra ser Nova Iguaçu? Aí ela parou, pensou assim. Eu falei, brincando, pô, bora na Baixada é perigo. Não, Nova Iguaçu é muito bom, Nova Iguaçu é isso, é aquilo, papapá.
Aí ela começava a falar mentira, cara, do Rio de Janeiro de coisa. Não, porque no Rio de Janeiro, que não sei o que, acontece isso, acontece aquilo. Eu falava, pô, irmão, não acontece isso aí não. Porque o pessoal, então você vê pessoal de São Paulo, tinha pessoas de São Paulo ali, pessoas do Sul. Então que não. E tipo assim, pessoas geralmente de cidades pequenas, cara, que nunca tiveram noção do que é o Rio de Janeiro. Então essa mulher, ela aumentava, tipo assim, ela trabalhava numa. Ela tinha uma loja de uma coisa específica, eu não vou falar, né? Que não, vai ficar muito fácil achar essa mulher, porque, porra, Nova Iguaçu, falar o nome da loja vocês vão achar. Ela tinha uma loja em Nova Iguaçu. E ela falou, por que não? Porque a minha loja, que não sei o que, eu sou respeitado, porque a milícia me respeita lá, que não sei o que faz isso e aquilo. Eu fiquei olhando essa porra e falei, caralho. Eu falei, beleza, a milícia que tem lá é qual? Eu acho que é o M5, né? Não sei se é essa milícia que tem, alguma coisa assim. Uma coisa M5, eu esqueci até o nome da milícia. Me faltou aqui na cabeça aqui agora. É o M5 ou 5M, cara. Agora eu nem lembro mais qual era o nome dessa facção de milicianos. Caralho, eu tô ficando burro, cara. Eu tô esquecendo as coisas do Rio de Janeiro, cara. Mas enfim, alguma coisa com. Acho que é 5M, se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado. Aí, porque tem esse 5M, tem uma outra, que eu esqueci que é uma outra. É uma milícia meio que com um bandido. É uma parada muito estranha. Rio de Janeiro é muito estranho, cara. Então, tem duas ou três milícias diferentes no Rio de Janeiro. Eu acho que agora no grosso deve ser só duas. Aí, beleza. Aí eu falei, qual que é a milícia lá? Ela parou, pensou. Ai, eu acho que é essa daí que você falou. Eu falei, já peguei na mentira. Eu sei que ela tá mentindo. Porque a mulher carioca, ela tem a parada de querer ser braba, tá ligado? De querer ser braba. De querer impor uma perspectiva de que ela é foda pra caralho. Então, ela chegando e falando pra um monte de pessoas que, tipo assim, moram em cidade com 6 mil, com 10 mil, com 30 mil habitantes, falando, então, eu, porra, sou braba lá, até a bandidagem me respeita, é isso aí. Todo mundo fica, oh, e o caramba, né? Só que a gente sabe que isso não é verdade, não é assim que funciona. Então, eu dei uma desmascarada nessa mulher nesse primeiro dia e depois larguei. Pode ser que ela tenha pego birra. Acho que ela não pegou birra com isso, não, ela até levou na boa. Mas a mulher carioca, ela tem isso, né? Ela tem essa postura. Então, logo depois que ela entrou no ambiente, ela conseguiu fazer com que todas as mulheres tivessem a mesma postura que ela, daquela coisa de eu vou botar silicone, vou fazer um processo estético aqui e ali, que não sei o que. E só falando sobre essas coisas. Só falando sobre isso. E levando sempre o assunto para o papo sexuais, o papo que elas sempre querem, né? Porque é uma coisa. Se você entra numa roda de conversa com as pessoas, elas estão conversando um certo assunto, elas não vão se moldar a você. Mas se você tá fora e as pessoas estão te puxando, elas têm que ter um assunto ali a qual todo mundo consiga conversar, interagir e tudo mais, né? Só que a mulher não consegue pensar assim. Então os assuntos são sempre merda. E aí, cara, eu volto pra Austrália. Teve uma vez que a gente tava conversando, eu e alguns amigos meus, e tinha uma mulher que era da. Cara, eu não sei se era da Letônia ou da Lituânia, cara. Não vou lembrar de onde ela era. É uma das mulheres mais esquizofrênicas que eu já vi, tipo assim, de estilo de vida. Ela tava até com a saúde um pouco deteriorada, porque ela foi pra um país eco, não lembro qual. Porra, teve alguns problemas de. Teve alguns problemas gástricos também, por conta da alimentação, né, ruim desses países. E da água também, que nunca é muito bem tratada. Você nunca pode tomar água desses lugares. Tudo tem que ser engarrafado, parceiro. Tudo tem que ser engarrafado. E olha lá, né? Que dependendo, às vezes é engarrafada, mas é adulterada. Não é um metanol da vida, mas tá adulterada. E essa mulher falando, ela falando, não, cara, eu tipo assim, eu cheguei, ela explicando, né? Eu cheguei, um papo todo mundo conversando. Tinha um monte de mulher também, tinha os meus amigos e tudo mais conversando. Ela, porra, cara, eu cheguei na minha. Eu tava no meu país, aí, tipo assim, minha família tem faculdade, todo mundo tem profissão, todo mundo tem sua profissãozinha, mas, tipo assim, Letônia, tipo assim, é um país legal e tudo mais. Mas, pô, eu queria viver a minha vida, eu queria ter uma experiência diferente do que todo mundo tem. E ela falou, eu fiz a escolha. Eu fui lá, eu peguei dinheiro, juntei dinheiro, para poder fazer um mochilão por vários locais do mundo durante muito tempo.
Ela tá nessa toada, acho que, se eu não me engano, um pouco mais de 6 anos. Hoje tá 6 anos nessa loucura. Então, o que ela fez? Ela falou, ó, eu vou me preparar, eu vou aceitar que eu vou ter que trabalhar em trabalhos ruins, que eu vou dormir em local ruim. E aí, o que eles fazem? Qual é a rota do gringo? O gringo, ele tem um dinheiro de inicial, mas ele fica rodando esses países com a moeda muito baixa, porque eles vão ter ali um certo conforto no começo até eles se adaptarem. E aí, quando o dinheiro estiver acabando, eles vão para países que tem o dólar ou tem uma moeda forte, o euro, coisa do tipo, que eles conseguem ficar um tempo nesse país trabalhando, tipo assim, trabalho como cleaner, help, nanny, um monte de merda que você puder imaginar, trabalho assim de imigrantes mesmo imigrante sujo, eles fazem esses trabalhos, juntam um dinheirinho e voltam para esses países ecos lixo de novo. Então eles ficam nessa rotação. E a mulher tava ali falando como ela faz a rotação, quando deu errado, quando ela ficou sem dinheiro, porque às vezes uma vez ela trabalhou pra poder, tipo assim, a gente chegava no hostel, entrava em contato com o hostel, aí ligava pro hostel e falava, pô, tá precisando de alguém de mão de obra pra trabalhar? Eu vou trabalhar aí, você me dá um lugar pra dormir e tudo mais. Aí ela trabalhava, aí a pessoa não dava lugar pra ela dormir, ela ficava fudida, trabalho de graça, e dava uma dor de cabeça. Então eu ia fazendo isso, aí encontrando outras pessoas, tipo assim, às vezes encontrava uma pessoa, uma mulher francesa, aí se juntava as duas, aí tem contato com um cara que mora na Alemanha, então eles vão na Alemanha, trabalham lá e voltam, tipo assim, uma loucura. Eu faria isso, então, é coisa de maluco. Mas tu vê a mulher falando aquela porra, caralho, puta legal, você não vai fazer aquilo, coisa de maluco, coisa de gringo maluco, que vai se fuder na velhice. Mas porra, tu vê a mulher contando aquilo ali, cara, extremamente legal, cara. E ela não fala aquilo tipo assim, pra mostrar que ela é superior, pra te fuder. Não, ela fala porque deu em algum assunto sobre isso e ela fala, pô, cara, eu vi isso. Quer dar um exemplo muito, muito engraçado que uma vez eu tava... Olha só o papo que tava tendo. Eu, mais um amigo e mais uma mulher, cara. Um papo muito engraçado. Aí tava eu, né, mais 2 brasileiros e uma espanhola. Aí essa espanhola, e tinha mais uma outra mulher com ela, mas essa outra mulher com ela basicamente não falava, né, então... Ela basicamente nem entrou no assunto, só ficou escutando. Aí a gente tava conversando e esses brasileiros eles tinham vontade de ir para a Europa, ir para Grécia, outros lugares, até para ver coisas da a cultura romana, né? Coisas da época de Roma. Porque tem até aquele meme, não sei se esse meme ficou muito famoso no Brasil, mas tem um meme de que em algum momento do dia o homem se pega pensando em Roma, tá ligado? Todo homem pensa em Roma. Então, aí o cara tá falando, não, eu quero esse meme, vou fazer esse real, vou pensar em Roma, quero ver pra conhecer e tudo mais. Aí o cara tava falando assim, não, porque as estradas que os romanos fizeram sempre foi muito foda. Aí essa mulher falou, porra, mas tu não é na América Latina? Aí, gente, somos. Ela, caralho, vocês têm noção que, tipo assim, 40 quilômetros ligando do Equador ao Chile, uma malha viária, o povo Inca fez essa porra? Ela explicando, aí ela começou a falar, falou, cara, a engenharia é foda. Que ela falou que foi até na questão, agora eu vou esquecer o nome do lugar, cara. Que ela foi no lugar onde ela foi ver como era a questão de coleta de água, hidráulica, né? De um povo, cara. Eu acho que era no Machu Picchu, agora não vou lembrar. Ela falou, caralho, mano, a engenharia dos caras era extremamente absurda. E tipo assim, o ambiente na América era muito hostil. E você não tinha cavalos, né? Eles não tinham cavalos na América do Sul, principalmente, na América Central. Eu acho que tinha uma coisa parecida com um cavalo, era um burro, né? Era um burro, alguma coisa assim. Algum desses bichos assim, mas que não eram bons para você pegar uma estrada. E mesmo assim, as estradas não eram perfeitas para esse tipo de locomoção, né? E ela foi explicando esse sistema de irrigação, se não me engano, no Cusco, lá no Peru, né? Ela foi explicando e tu vê, ela falou, caralho, é muito foda, que não sei o que, e papapá. A gente tem a noção de que só os europeus fizeram um monte de coisa. Aí ela tava falando, não, porra, agora na Ásia também tem muita coisa foda. Então a mulher conheceu coisa pra caralho, muita cultura, coisa de desenvolvimento. Ela fala muito da China também, né? E já é a segunda mulher que eu vejo falando muito sobre tipo assim, pessoal, eu sei que tem muito gringo no Brasil, mas o gringo mochileiro não vai muito pro Brasil. Vai pro Brasil, vai pro Brasil também. Mas os gringos,
Gosta muito de ir pra esses lugares assim, porra, Peru, esses lugares merda assim que a gente vê como merda, porque por conta dos impérios que existiram lá e tudo mais. Porque o Império Inca pegou ali acho que da Colômbia, né? Foi descendo, passando por Peru, passando por tudo lá, até chegar ali, até chegar ali pegando um pouco do Chile, talvez. Acho que o Chile, eu não sei se pegou um pouco. Foi até ali, chegando quase até a Argentina. Grande pra caralho, acho que era mais de 4.000 quilômetros, era muito grande. Enfim, e a mulher sentiu mó prazer explicando essa parada. Agora, você vai ver uma bochileira, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um monte de fotos, sei lá, da Torre Eiffel, cheio de rato, né? Naquela rataria, cheio de rato, mendigo islâmico. Vai tirar foto ali, vai tirar foto aqui, vai pra uma praia paradisíaca. E quando ela chegar para conversar com você, falar do lugar, você vai falar a mesma coisa. Ai, é muito bonito. Ai, é lindo. Ai, é muito legal. É muito lindo. É só assim, cara. A mulher gringa, ela vem ela te dá todo um feedback histórico da parada, de como é, de qual foi a sensação, se a trilha é sinistra. Ela te dá um panorama, tipo assim, de conhecimento do lugar e te instiga aí e fala, porra, vai, cara, é foda, vai pra lá. Tipo assim, é cansativo, é muito esforço, porra, talvez tu vai gastar um dinheiro que tu não tem, mas é uma experiência foda se você gostar de experiência. Então, ela em nenhum momento, tipo assim, a comunicação é pra te mogar, mas a mulher brasileira é pra te mogar. Então, até quando ela falar de algum lugar, ela vai falar sempre em tom de comparação com outras mulheres, falar, ai, a primeira namorada daquele cara nunca foi pra Paris, mas eu fui com ele e só dei a xereca pra ele uma vez. Então é sempre assim. É sempre competição, competição, competição e competição. Então a mulher sempre tem essa noção de competição, cara. Isso é uma coisa que, porra, que me deixou extremamente irritado, cara. Então o local onde era pra eu ficar tranquilo, eu tava ficando irritado, cara. Fazia tempo que eu não ficava assim, cara. Beleza, eu vivo na Austrália modo em céu, até os caras tá até brincando, o cara tá conversando comigo e falou, porra, mas tu não vai fazer grandes viagens, não sei o que. Eu falei, agora não. Aí o cara, porra, tu é realmente, hein? Tu é verdadeiro. Aí o cara virou, eu sinto orgulho de você. Você é o príncipe dos incels de quarto. Pô, peraí, aí também não, né? Aí é demais, né? Você é nosso príncipe, não sei o que. Aí eu falei, aí também não. Aí, beleza. Então sempre tem. Então. É, eu cheguei e já comecei a ficar estressado com isso. E aí teve outras coisas, cara, de você encontrando mulheres do passado, caralho, no Rio de Janeiro. Aí você encontrando. Cara, tem uma cena que foi muito engraçada. Eu encontrei uma mulher que eu nunca entendi qual é a dela. Às vezes ela me trata muito bem, às vezes ela quer me dar até benefícios, assim, tipo assim, oportunidade de vida. Às vezes ela já tentou me dar oportunidade de vida, né? E às vezes ela tentava me mogar. Essa mulher era muito de lua, uma advogada que eu conheço. Aí encontrei com ela, aí a gente conversando. Aí, obviamente, eu já falei, eu faço isso porque eu gosto, porque eu sou ghost em modo doente. Então, tipo assim, 99% das pessoas que me conhecem não sabem que eu tô na Austrália. Entendeu? Elas só acham que eu mudei de cidade, que eu tô em outro estado, trabalhando com qualquer coisa em outro estado. Então, quando eu cheguei, aí. Aí eu encontrei essa advogada. Ela tava falando, não sei o que. Aí ela tentou me dar uma mogada. Eu acho que ela tá muito sentido, porque o filho dela tá muito fudido, né? O filho dela não deu pra frente, tá muito fudido. Aí ela tentou descontar em mim. Aí eu não vou entrar muito em detalhes como foi a parada, porque não vale a pena, que é muita exposição. Mas ela tentou me mogar, eu deixei. Depois eu só fui oprimindo ela. Oprimindo. E quando eu saí disso aí, eu falei, olha só, cara, olha a situação. A mulher me vê, sei lá, há muito tempo. A mulher, a primeira coisa que ela me vê, ela tenta me mogar, aí eu vou mogo ela e o filho dela. Aí fica uma situação extremamente insalubre. Eu vou embora e, tipo assim, é isso essa é a necessidade do brasileiro, cara. Essa é a noção do brasileiro de como você vai viver, como você vai se comportar. É um tentando mogar o outro, é um tentando botar o outro numa situação ruim, ou os dois se abraçando em, tipo assim, em puro ódio, em frustração. Caralho, é só isso que o brasileiro tem, cara.
não consegue construir absolutamente mais nada. Pô, é muito foda, cara. E uma coisa que o pessoal reclama muito, que fala que brasileiro é muito mal visto na gringa, né, cara? Mas eu vejo muito pelo contrário. Você fala que você é brasileiro, você vê a pessoa, caralho, como é o Brasil, como é as coisas, como é morar na América Latina, porra, como é o ambiente, como são as praias. Tipo, a pessoa, ela realmente, ela quer saber quem você é, como você é e como foram as suas experiências, tá ligado? E elas realmente querem saber disso, então elas realmente ficam curiosas, entendeu? Elas pedem pra você cantar na sua língua, pra você falar algumas coisas, aquela coisa de querer aprender o palavrão. Então, tipo assim, existe uma curiosidade, existe uma fantasia. E porque o Brasil sempre foi um país muito amigável, principalmente pra gringo. Então, mesmo que o gringo é roubado, acontece isso, aquilo com ele, ele tende a ser bem tratado. Então é uma coisa que, quando eles voltam pro país deles, eles levam muito isso pro coração e passam pra outras pessoas. E aquela coisa, o Brasil, ele não é mal visto. É como cara, você não tem noção como é ruim você ser um russo ou você ser um judeu, cara, que veio de Israel nos dias de hoje, viado. No mundo de hoje, cara, eu não sei qual que é pior, cara. Eu tenho dificuldade de entender qual que vai sofrer mais preconceito, cara. É uma parada beirando um absurdo. E porque é um preconceito, é uma parada de ódio. Porque quando você olha pro indiano, as pessoas sentem nojo, repulsa do indiano pelo que ele é, entendeu? Mas não é uma coisa tipo assim, eles têm que ser expurgados. Mas você vê a pessoa quando ela interage, vê um russo ou um judeu, cara, o tratamento é extremamente hostil. Eu lembro que quando eu tava numa escola estudando inglês, tinha uns russos assim, cara, tipo assim, extremamente isolados, cara. Parece que as pessoas odiavam os caras, tá ligado? Era bem brutal, cara. Bem brutal. E uma coisa que você olha assim e fala, cara, a gente pode reclamar do Brasil em muitas coisas, mas pelo menos o que foi vendido pra fora, que a gente é um povo de boa, graças a Deus, pelo menos isso a gente tem nas mãos. E aí, cara, enquanto eu fiquei muito pouco tempo no Rio de Janeiro, não aguentei não, cara. Eu falei, vou passar uma semana, mas eu só aguentei 3 dias, cara. Aí, porque, tipo assim, às vezes eu queria dar uma caminhada, queria fazer alguma coisa. Aí tu encontra sempre alguém do passado, cara, e é sempre o mesmo modus operandi. Te perguntando as coisas, querendo saber da sua vida, pra encontrar uma besta pra te mogar, ou inventando mentira, né? Como a pessoa. Isso foi uma coisa muito engraçada. Eu não tava no Brasil, até chegar esse momento que eu fui fazer a cirurgia. Então muitas pessoas não sabiam aonde eu tava morando, que eu tava fazendo, não sabia de absolutamente nada. Aí chegava, cara, uma cena muito engraçada. Chegou uma mulher assim da minha idade, conhecida. Aí falou, pô, Epifania, aí, tudo bem? Que não sei o que. Eu falei, opa, e aí, fulano, não sei o que, te conversando. Aí ela falou, casei, que não sei o que, mas separei. Ela, vem cá, você tava no baile e tal? Um tempinho atrás, você frequenta esse baile, né? Aí eu falei, por quê? Já te vi lá algumas vezes, que não sei o que. Eu sei que tu não gosta desse tipo de baile, mas tu tava lá, né? Tipo assim, um baile, cara. Esqueci o nome desse baile, cara. Baile Charme. É baile charme. E eu, particularmente, odeio aí baile charme. Aí a mulher chegou e falou exatamente isso aqui. Você sempre reclamou de baile charme, não sei o que. Ainda mais meti o Mario naquele baile charme de Madureira. Eu acho que nem existe mais isso, cara. Mas cansei de te ver. Ela chegou, mas eu cansei de te ver no baile charme de Madureira, né? Aí eu falei, quando? Ela, ano passado, você não tava lá? Aí eu olhei assim e falei, tava no baile charme, porra. Caralho, tava do outro. Então simplesmente eu tava na Oceania. Porra, caralho, no cu da Austrália. Eu falei, já sei. Caralho, acho que eu vou pegar um voo pro Brasil. Um voo de quase 48 horas. Porra, vou cruzar o mundo pra pegar um baile charme Madureira. Acho que eu vou. Aí eu falei, não, eu tava lá, tu me viu? Vi. E tipo assim, você não pode falar você não pode falar mais da gente, que não sei o que. Eu falei, com todo respeito, mano. Acho que eu vou pra baile charme de Madureira, parceiro.
Imagina os seres humanos que tem ali. Não, seres humanos não, né? Aí também é demais. Imagine o tipo de coisas que tem ali dentro, cara. Aquele fedor de mijo. Porra, baile de favelado, cara. Vou fazer o que lá, cara? E aí outras coisas, né, que as pessoas iam inventando, que me viu aqui, me viu ali, que não sei o que. Então, várias e várias coisas inventando, e sempre numa perspectiva de tentar me mogar, cara. Eu ficava olhando e ver, caralho, mano, de graça, cara, de graça. E eu percebi que isso é uma coisa que eu não percebia, porque, tipo assim, como eu morava no Rio de Janeiro, era sempre muito trocado, então eu também mogava muitas pessoas. Mas eu percebi que a gente tem uma doença, cara, de sempre tentar entender como tá a pessoa, pra depois ou tentar mogar ela, ou tentar colocá-la numa situação de que vocês dois vão ficar chorando coisas ruins da vida. Aí, cara, no primeiro dia eu tentei tancar. No segundo dia, quando chegou assim, umas 7 da noite, eu fui, comprei a passagem. Aí eu fui, falei com meu pai, falei com a minha mãe, falei, ó só, tô metendo o pé, eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas tu não ia ficar uma semana? Eu falei, porra, não dá, eu tenho que meter o pé. Aí eu fui, aí eu falei, pô, eu fiquei aqui basicamente juntando as coisas, fiquei aqui quase 5 dias, deu, agora eu tô metendo o pé. E finalmente voltei pra minha Austrália, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, caralho, cara, não dá, tipo assim, não dá, o Brasil é um ambiente hostil, sabe qual é? É um ambiente hostil. Seja pelas pessoas do passado, ou as pessoas que você vai acabar conhecendo, você sempre fica com medo de um golpe, com medo de alguma coisa. E o único, e por incrível que pareça, seja quando eu tava hospedado naquele lugar onde eu tava ali para fazer minha recuperação, eu tinha que ficar fugindo de uma facada. E eu vou pra casa, se eu sair da porta da rua, da porta do portão da minha casa e ir pra rua, de novo eu vou ter que ficar tentando correr de tomar uma facada, cara. Meu irmão, é uma existência totalmente de te colocar numa situação de submissão, cara. E não tem o que você fazer. Ou você sai pra porrada, de ficar tentando ali discutir com a pessoa, ou você pode fazer uma coisa de tentar ignorar essas pessoas. Só que eu fiz isso durante um tempo. E isso acaba sendo, em termos sociais, isso acaba sendo muito ruim para os seus familiares, né? Então, eu tava numa situação muitos anos atrás, quando eu comecei aquela coisa da minha bolha social. Tipo assim, tinha vizinhos, pessoas que eu conhecia que eu ignorava a existência, tá ligado? Que eu passava por ela na rua, ela vinha me olhando, me fintando assim pra ver se eu ia falar com elas, eu olhava pra frente, eu ignorava. Então eu passei durante, assim uns 3 anos assim, cara, ao ponto que começava a respingar na minha família. Eu falava, pô, cara, às vezes eu tô na rua, não sei o que, eu vou falar com teu filho, vou tentar. Ele tá de cara fechada, ele não fala com a gente, não sei o que. Aí as pessoas começam a querer respingar isso na tua família. Então eu cortei isso, tentei ser um cara mais social pra questão de priorizar minha família, né? Não deixar eles numa situação onde eu seja o filha da puta, né? Até porque minha família é uma família muito social, cara. Principalmente minha mãe. Meu pai não tanto, mas minha mãe. E outros entes da minha família. Mas aí você vê, cara, que você pisa no Brasil, é guerra, cara. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. E um sentimento que eu tinha isso na minha cabeça. E nunca foi uma sensação de elitismo. Mas foi uma visão de que, enquanto eu tava no Brasil, eu me sentia muito mal porque eu não conseguia, de uma forma genuína, me comunicar às pessoas, ter tipo assim, um mínimo de, não só de comunicação, mas de poder ser eu mesmo, tá ligado? Com a pessoa. Poder falar o que eu quero, poder conversar de boa. Porque, por exemplo, às vezes eu conheço uma pessoa, principalmente, sei lá, acabei de conhecer uma pessoa porque eu tenho um amigo em comum aqui na gringa. Eu converso com aquele cara, eu saio com aquele cara, a gente sai, dá uma zoada, dá rir, não sei o que. Talvez eu nunca mais vou ver aquele cara. Mas a gente teve um dia bom, foi um dia de boa. A gente conversou, trocou ideia, se conheceu e acabou, entendeu? Você teve ali uma conexão momentânea, mas foi uma coisa sadia. Não foi uma coisa que você, porra, tem que ter medo, não sei quem é esse cara, não posso falar certo tipo de coisa. Eu não sei se ele pensa diferente, eu não sei se ele é politizado, eu não sei se ele é um cara complexado. Não, cara, é simplesmente...
a pessoa sabe que você é diferente e respeita por você ser diferente. E aí, tipo assim, eu tive que cruzar o mundo pra entender isso, que o Brasil era literalmente uma selva, né, cara? E a todo momento as mulheres queriam me colocar numa situação de submissão. Claro, eu estou falando aqui especificamente de mulheres. Homem também é merda, tá? Não entendam de forma errada, não. O homem bochileiro também é merda. Mas como nesse pouco tempo eu tive mais contato com as mulheres, eu consegui ter esse feeling de como elas têm uma tendência a te buscar e te colocar numa situação de submissão. Mesmo que você tente sair digamos assim, da órbita delas, elas te puxam de volta para tentar te colocar na órbita delas e te colocar em situação de submissão, né? Se eu tivesse ficado mais tempo, eu teria entendido mais sobre os homens, né? E seria talvez um segundo vídeo legal para vocês escutarem. Mas primeiro a minha saúde psicológica do que um vídeo que seria legal, seria uma coisa maneira para passar para vocês. Cara, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena fazer esse experimento social, não, cara. É intancável.